Quem gravou esse primeiro vídeo foi a Isa, do Grupo do Oro. E o vídeo é uma espécie de vlog, de rotina, e tem muito no TikTok, aqueles que, o meu dia começa assim, e vai indo, Excelente! Pedro, então agora o nosso evento vai tomar corpo. Pode ser funcionar. Daqui a pouco a gente começa com esse vídeo. Vamos adiante. É o seguinte, eu queria agradecer a vocês pela presença. Eu queria saber. Eu queria saber primeiro da Rafa. Rafa, aqui vai passar um vídeo sobre... Está funcionando? Beleza. Uau! Vamos ver o primeiro dia, um dia sendo estudante na engenharia da UNB. Vem comigo um dia sendo estudante de engenharia na UNB. Começo meu dia às 7 horas da manhã, pegando o metrô. Geralmente eu venho um pouco mais cedo para não pegar ele tão lotado, mas hoje não deu tempo. Aí um pequeno trajeto do metrô até chegar no ônibus, e aí já está eu passando o passe a caminho da faculdade. Depois tem esse pequeno trajeto até o campus, que não tem faixa de pedestres, então tá aí os alunos tendo que correr para não serem atropelados. Mostrei um pouco também da parte externa do campus, que eu acho linda, e a minha primeira aula foi de DIAC, Desenho Industrial, que foi mais entrega de notas. E aí já eu, 9 horas da manhã, almoçando, porque não deu tempo de eu tomar café da manhã. Depois fui estudar um pouco na biblioteca para a minha segunda aula, que foi de cálculo. Terminando o meu dia, já fui para casa e continuei estudando um pouco mais. Salve o do vídeo aí, valeu, ótimo vídeo. Eu queria saber o seguinte, Rafa, como é o seu dia a dia na universidade, atualmente? Você está em qual semestre? Oi, eu estou no 5º semestre de aeroespacial, no caso, e o dia a dia, quando eu estava no primeiro semestre, era mais regulado, né, por causa da grade. Hoje é um pouco mais bagunçado, a gente pega algumas aulas de manhã, outras à tarde, então depende muito. Mas, basicamente isso. Chegar, na hora da aula, assistir a aula. Beleza, você tem alguma atividade fora das aulas? Você atua em monitoria? Como que é essa atividade? Como segue atuar na monitoria? Eu atuo na monitoria do professor Prageli, de cálculo. A gente trabalha todos os dias da semana, segunda a sexta ao meio-dia até as 2, mais ou menos, enquanto tiver precisando de ajuda. E é basicamente isso, a gente pega esse horário do almoço para tirar as dúvidas de cálculo 1. Provavelmente a maioria aqui também é aula de cálculo projeto. Olá, beleza? Eu queria saber do Arthur. Arthur, quais foram os seus momentos de maior descoberta aqui no primeiro semestre
Boa tarde. Alô? Eu acho que, desde que eu entrei na faculdade, acho que é uma luta de muitas das pessoas, justamente em que área a gente vai seguir. Alô? A gente está num campus que tem essas possibilidades de curso para seguir. Então, acho que o meu maior momento de descoberta foi realmente quando eu descobri qual era o curso que eu queria seguir, que foi engenharia de software, onde eu me encontrei. Obrigado. Professor Vinícius, eu queria saber o seguinte: quando você estava lá no ensino médio, você pensou, eu quero fazer matemática. Quando você, ou não, né? Ou quando você, eu sei que não, quando você entrou na matemática, você teve uma descoberta. E aí eu queria saber como que foi a mudança de chave do Vinícius, estudante de ensino médio, para o Vinícius, estudante universitário, e se você se sentiu estimulado a continuar na universidade, o que te estimulava? Queria aproveitar que você está aí no microfone e falasse também algumas dicas de estudo para esses nossos estudantes, a maior parte aqui está no primeiro semestre. Alô, beleza? Então, qual era a primeira pergunta? Era do curso, né? Então, a princípio, quem escolheu o curso que eu fiz foi meu irmão, né? No dia que a gente estava fazendo a inscrição para vestibular, na época a gente não fazia na internet, a gente tinha que ir no antigo colégio JK, que hoje fica próximo, hoje é uma igreja universal, eu acho, no local. Mas enfim, era ali perto de Caratinga, tinha uma escola que a gente ia lá, tinha que fazer inscrição lá. E aí eu estava na dúvida entre física e matemática, e aí como matemática era mais fácil, eu estava na física, era fazer matemática. Eu na prova lá, eu entrei na sorte e acabei cursando matemática. Mas a gente conhece essa história, né? E aí, quando eu entrei no curso, foi. Eu acho que eu iria gostar tanto se tivesse feito física ou matemática, mas se eu tivesse começado a deixar para física, eu não teria passado. Né? E aí, quando eu entrei, é como se eu não tivesse estudado na vida, assim, meio que aplicou uma chave na minha cabeça. Eu realmente não sabia que eu tinha a capacidade de entender a matemática quando eu comecei a entender naquele momento, mas foi uma coisa meio, posso dizer, meio esotérica, assim, foi meio por acaso. Eu tive um professor de aula, inclusive foi o mesmo professor dele. Foi. E aí, não sei porquê, acho que esse cara tinha um dom de transmitir a mensagem de uma forma que eu consegui entender de uma forma quase automática. E eu acho que foi ele o grande responsável depois pela minha carreira e permanência no curso de matemática por um tempo. Acho que tinha mais uma pergunta, né? Suas dicas de estudo. Sim. Então, assim, já que isso é meio complicado, né? Apesar de sempre falar, porque cada um tem o seu jeito de estudar e aprender, né? Eu não posso impor a minha maneira esquisita de estudar. Mas, assim, acho que a coisa mais importante que vocês podem fazer por vocês mesmos, independente de qual área que vocês estão estudando, qual disciplina vocês estão estudando, é antecedência, assim, estudar com antecedência, com antecipação, e estudar com pouca coisa ao mesmo tempo. Eu sei que aqui vocês têm a grade de vocês é muito inchada, né? E aí vão falar para vocês que vocês têm que fazer 35 créditos por semestre, tem que pegar 8 matérias por semestre. Vou falar a maior mentira que eu vou contar para vocês. Façam matérias que vocês não contam. Você consegue ter 3 por semestre, as 3 por semestre. Vocês vão responder assim, mas Vinícius, eu vou demorar 10 anos para formar. Aí eu vou te responder, eu vou fazer a seguinte pergunta. Quantas matérias você passa por semestre? Pegando o outro. Aí você vai responder para mim assim, 3. Eu vou não, faz 3. Você só vai passar em 3, faz 3. Não vai passar em fazer 3, passar em 3, do que fazer 8 e passar em 3. Então, no final das contas, vocês vão acabar não fazendo as coisas direito, então,
aprender tudo meio mais ou menos. Tipo, sabe fazer tudo, mas não sabe fazer nada direito? É mais ou menos o que acontece. Então, foque nisso, foque no pouco. Gente, a menor quantidade ali vai ser sempre. Quer dizer, cada um tem a sua menor quantidade, tá? Eu estou dizendo 8 aqui, mas vai ter gente que vai fazer 8 e vai tirar ciência nas 8. Mas assim, esse é 1% dos casos. O normal vai fazer 8 e vai reprovar 3, vai reprovar às vezes 4. Então, no final, é melhor fazer a quantidade que dá para fazer. Sempre estude com antecedência. Essa é a melhor dica que eu posso dar. Mas, sim, você aluno é igual filho, né? A gente fala do estudo, vou fazer tudo errado, que a gente fala, e aí no final, depois, 10 anos depois, eu falo assim, poxa, se eu tivesse escutado o que ele disse naquele dia, não, tivesse dado certo. É isso. Ótimo! Bianca, eu queria saber de você o seguinte: se a Bianca de hoje fosse conversar com a Bianca de ontem, os seus primeiros semestres lá no seu curso, quais são suas principais sugestões, orientações para a vida? Boa tarde, então, a todas e todos. Eu entrei na universidade, acho que isso foi também uma coisa legal de falar. Lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente só consegue entrar via vestibular. Quando eu entrei, não tinha nenhum processo de cotas, né? Eu fiz toda a minha formação na escola pública. E eu demorei 3 anos para entrar. Eu fiz 3 vestibulares e entrei no 3º vestibular. Então, eu acho que isso é importante também para a gente pensar justamente que às vezes a gente está sempre correndo contra o tempo, tem muito a ver com o que o professor Vinícius falou, mas a gente tem tempo pela frente e a gente pode fazer as coisas mais com calma e melhor feitas, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante. Assim. Uma outra questão, eu vejo que eu aproveitei um pouco, mas talvez eu tivesse que aproveitar um pouco mais, que é me aprofundar nos estudos, mesmo daquelas disciplinas que eu não gostava tanto. Porque isso, a gente muda muito em 4, 5 anos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu entrei na universidade para fazer antropologia, queria focar na antropologia. Então, todas as disciplinas de ciência política, eu fazia mais ou menos. Justamente por isso, porque eu fazia todas as disciplinas, eu trabalhava, a gente tinha que ler uma carga de, sei lá, 250 páginas por dia, para cada disciplina, enfim. Então, a gente vai optando. Só que aí, chegou lá no final do meu curso, eu estava totalmente vinculada à sociologia política. E aí, todos aqueles textos, aqueles referenciais, aquelas discussões dos primeiros semestres, me fez falta. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante, a gente dar atenção mesmo para aquelas disciplinas ou aqueles assuntos que a gente não vai muito bem assim, no início, mas que isso lá no fim a gente às vezes pode sentir falta. E quando você não passou lá no seu primeiro vestibular, você pensou em desistir? Não. Eu não pensei, porque eu entendia naquele momento que era um processo de mais longo prazo já, né? Eu entendia que eu não tinha tido uma formação tão consolidada durante o meu ensino médio e que eu precisaria, sim, retomar algumas coisas e ter um pouco mais de tempo para fazer isso. Né? E por que você escolheu fazer mestrado? Antes do mestrado, você participou de um projeto de iniciação científica, algum projeto de extensão na universidade? Sim, eu participei de todos os tipos de projetos na universidade, desde pesquisa, extensão, eu tinha bolsa trabalho também, não sei se aqui tem, mas é para executar alguma tarefa específica. Então, eu trabalhei na revista do programa de pós-graduação em Sociologia, e ali eu tive contato justamente com esse universo da pós-graduação, da fazer pesquisa, de publicar artigos, de entender um pouco como isso funciona. Então, a partir daí que eu acabei direcionando os meus estudos para fazer mestrado e depois doutorado. O que é o mestrado? O mestrado
ele é um nível de formação onde a gente está iniciando uma trajetória de pesquisador. Então, a gente vai reunir um referencial teórico, um conhecimento que já existe na área específica de cada um e vai tentar acrescentar, sistematizar, dar um novo olhar para esse conhecimento que já existe, muitas vezes, né? E no doutorado, a gente acaba tendo, né, a ideia do doutorado é que a gente, de fato, acrescente uma gota de conhecimento na ciência. Então, a gente é provocado a pesquisar e ter como resultado algo inédito, algo que ainda não tenha sido feito, pensado daquela forma. Porque muitas vezes a gente pensa, não, são séculos e séculos de conhecimento acumulado, mas o que eu tenho para contribuir? Mas muitas vezes é justamente esse novo olhar, a trajetória que a gente carrega, a forma como a gente entende as coisas, a sociedade que mudou e demanda novas questões, que vai fazer com que a gente aporte então esse conhecimento inédito para a vida de sociedade. E aí você falou, eu não vou parar. Aí você está fazendo um pós-doc, você já fez outro, já? Não, o que é isso? Pós-doc não. Eu terminei eu fiz uma especialização ainda quando eu estava fazendo a minha segunda ênfase de graduação em educação e tecnologia, educação à distância, né, claro. Aí eu fiz mestrado, comecei a dar aula ainda no início do mestrado, então eu fiz todo o meu mestrado dando aula, o meu doutorado eu fiz metade dele dando aula, depois eu fui para a Espanha, fiz sanduíche lá, passei um ano na Espanha. E aí quando eu voltei eu estava um pouco saturada, então eu fiquei 2 anos sem ter nenhuma vinculação, só entre aspas, né, dando aula. E em 2020 eu comecei a fazer uma outra especialização e dessa especialização eu mudei a minha trajetória de pesquisa. E aí, por conta dessa mudança de trajetória, eu resolvi fazer um pós-doutorado, que é um espaço de tempo na carreira que os pesquisadores tiram para justamente estudar novas áreas, ou ter um respiro, entender o que está acontecendo, porque as publicações elas estão sempre é muita coisa que a gente dá conta durante a carreira profissional. Então é uma espécie de ano sabático, onde a gente consegue se concentrar numa única questão, num único projeto de pesquisa e conhecer outros grupos, outras universidades, outras realidades acadêmicas. Então, o pós-doutorado ele não é um título, ele é, de fato, um estágio onde a gente consegue, então, sair um pouco do local onde a gente está trabalhando para conhecer e se atualizar. Uau! Só de nós, professor Bianca, vamos buscar outras várias Biancas aqui, show, tá? Vinícius! Eu queria saber, depois da pandemia, antes já acontecia isso, das pessoas todas ficarem, em algum momento, meio esgotadas com, como você falou, o acúmulo de atividade, a gente às vezes não consegue medir, né, mensurar o que a gente é capaz, o que a gente quer fazer. Às vezes a gente pega muitas disciplinas, muitas atividades. Estou pensando em quantas atividades eu tenho também. Me deu uma desanimada. Eu queria saber o seguinte: quando é que a gente aprende a se organizar melhor? Ontem a gente estava conversando, né? E aí foi o final de semana, foi ontem, né? Aí eu falei, isso, você disse que estava mais tranquilo. Hoje em dia você não pega mais tantas disciplinas, você não pega muita atividade para fazer, você está como vice-coordenador de 2 atividades de pós-graduação. Aí eu queria saber o seguinte: você percebeu que depois da pandemia isso é mais urgente, essa conexão, essa percepção nossa conosco? Ou seja, a nossa percepção da nossa saúde mental, da gente não abandoná-la.
percebe isso e qual é a sua dica se o Vinícius fosse estudante hoje? Além de não pegar tantas matérias. Fiquei sabendo do esporte. Você fez algum esporte? Fez jiu-jitsu? O que você fez na graduação? Mas são muitas perguntas. Hoje eu tô meio lento. Vamos lá. Sobre... O pós-pandemia, será que às vezes todas as pessoas estão um pouco mais suscetíveis ao esgotamento mental? Eu acho que sim. Durante a pandemia, muitos de nós, inclusive eu em particular, tivemos problemas, né, de um esgotamento muito grande. Todo o contexto político, social, médico, etc., que deixou muita gente em perigo, né? Inclusive eu. Mas acho que, de certa forma, isso já está um pouco mais diluído, né? Nesse passado recente nosso. Eu acho que aquilo foi muito latente em 2020, 2021. Hoje, os efeitos disso já não, pelo menos em mim, são muito sentidos. Então, acho que, mesmo acho que para todos, assim, geral, sofreram muito ali com o isolamento e todos os efeitos da pandemia, até aqueles que ficaram doentes, como eu, que acho até, inclusive, que parte do que eu tive foi em decorrência de ter tido Covid logo no começo. Os primeiros que pegou Covid, eu acho. Não sei como eu testei, mas eu acho que foi, né? Porque eu fiquei doente. Assim que estourou a pandemia, eu fiquei doente. Eu vim para uma banca aqui na FGA. Estava eu, o Matheus e o Vitor, um parceiro do Marco Bernardinho, lá do Espírito Santo. E nessa pandemia, depois dessa banca, eu fiquei doente. Eu e o Miguel doente, eu fiquei um mês doente, passando mal. Não cheguei a ter os clássicos do Covid lá, os sintomas clássicos, mas eu fiquei bem mal. E eu acho que isso, de certa forma, contribuiu também, né? Tudo que aconteceu comigo. E acho que não só comigo, com várias outras pessoas também. Então, eu sinto que hoje isso está um pouco menos. O impacto disso é um pouco menor. Não que eu acho que os alunos não tenham os seus problemas de ansiedade, etc. Que a gente tem visto no passado mais recente aí, no passado mais recente para cá. Mas eu acho que não está tão grande quanto esteve nessa parte localizada da escola. E aí, assim, isso de certa forma tem relacionado com a dica que eu falei, assim, né? Manter essa questão de fazer menos disciplinas, que é uma dica, essa é a dica mais valiosa que eu vou dar para vocês. Eu sei que muitos de vocês vão ignorar ela como se não houvesse amanhã, mas ela é realmente importante porque, além disso, te dar uma qualidade no curso, né, assim, de poder levar o curso de uma forma mais tranquila, isso vai te dar uma qualidade também de saúde mental muito grande. Imagine você tendo que fazer, né, toda hora super sobrecarregada com disciplinas e mais disciplinas, trabalhos e provas, e ele está sempre cansado, e aí vai pegar um cheio. Tem gente como eu, por exemplo, da graduação, uma hora de ônibus para ir para voltar do emprego, uma hora para ir, uma hora para voltar, uma hora longe. Então, assim, eu tive a sorte que o meu curso, apesar de ser um curso difícil, é um curso com poucos créditos, é um curso que tem quase 100 creditamentos de vocês. Então, eu consegui fazer ele lá, com matérias do semestre, tranquilamente, feliz da vida, bem tranquilo nessa questão, 20 e poucos créditos. E eu acho que isso ajudou muito também a manter uma certa sanidade entre estudantes de graduação. E essa é uma dica que eu recomendo, né? Porque a gente tem visto cada vez mais isso. A universidade tem um apoio na relação a isso, né, de um tempo para cá, essa questão de autocuidado, de cuidar com a saúde mental, etc. Então a gente tem visto, no passado recente mais para cá, mais alunos que têm pedido ajuda quando a corda estoura. Mas, de certa forma, a corda acaba estourando até porque, por conta dessa pressão mesmo do curso e tempo, é uma coisa que eu tenho para dizer para vocês. Não caiam nessa falácia. O curso é difícil, é longo, mas ele não vai deixar. Mas, assim, se você sofrer durante o curso, como você vê muita gente sofrendo durante o curso, pode ser que você, em algum momento, até desista, porque, né, você vai ficar tão cansado, tão estressado que não compensa. Então, assim, leve o seu ritmo, faça tranquilo, faça com o ritmo que você sabe que isso vai ajudar de forma positiva. A sua saúde mental é o seu curso, principalmente. E o principal, curtam, tá?
vai para show, vai pro forró, vai fazer esporte, vai fazer o que você gosta. Vai jogar videogame, faça o que você gosta e não deixe a universidade dominar a sua vida. Porque isso é uma coisa engraçada. Na nossa época como estudante, como eu, a gente é mais ou menos contemporâneo, um pouco mais velho que eu, uns 12 anos, mas a gente é mais ou menos contemporâneo. Tinha muito essa coisa, né? A universidade é dura, você tem que sofrer, se você quiser sair daqui formado pelo UNB. Olha para mim. E na verdade não, assim, isso aqui é só uma escola, literalmente uma escola. É uma escola grande, mas é uma escola. E eu acho que a escola não precisa ser dura, né? Até porque mesmo quando vocês estavam na escola mesmo no ensino básico, vocês faziam as coisas para vocês se divertirem também. E aqui, de certa forma, o UNB meio que fagocita a vida de todo mundo. O UNB em geral, nas federais em geral, né? O que dá para fagocitar na vida de todo mundo e faz com que pareça que você só tem aquilo para fazer, que você não tem mais família, que você não tem mais cachorro, que você não tem mais namorado para namorada, que você não tem a sua vida social, que você não possa comer uma pizza no final de semana, assistir um show lá na Corinha no final de semana e coisas assim. Só não vamos vir direito, por favor. Não sei se sabe o que é, mas não é. Acabou com a minha vida com você. Mas é isso. Não, eu quero na frente da minha cara. Não vou. Depois. Ok, salve para o professor Vinícius, boa resposta. Arthur, primeira coisa, o seu momento atual, está feliz? Não demora para responder, não, é só falar, responde. Sim. A gente combinou. Sim, beleza. Quantas matérias você está fazendo? Porque vai quebrar com todo mundo disse antes. Exatamente. Eu Quantos créditos? Estou com 8 matérias. Então, é só para falar que cada pessoa é um universo, né? Drummond já dizia que tudo é igual. Toda briga de amor é igual. Toda mulher que anda na moda é igual. Todo poema é igual. Todo cachorro é igual. Todo gato é igual. Mas o ser humano não. Todo ser humano é um estranho ímpar. Então você não pode pegar o conselho de todo mundo. Mas eu acho que esse conselho vale para quase todo mundo. Se você tivesse ouvido ele antes, talvez você não tivesse pego. Além dos 30 créditos, 32 créditos, você está atuando em alguma outra atividade? Atualmente estou atuando na tutoria de cálculo 1 com o professor Frageli e estou fazendo parte de um projeto de desenvolvimento tecnológico, que é o PIBIT, também com o professor Frageli. E outra coisa, você ganha dinheiro para estudar? Sim. Vamos lá, peraí, você não entendeu, só peraí. Você ganha dinheiro para estudar? Sim. Isso é algo estranho. A primeira vez que eu descobri isso, uma vez, isso aconteceu. Eu consegui uma bolsa para um aluno e a mãe dela brigou com ela, porque essa é uma universidade pública, não precisa de bolsa. Ela achou que era para ajudar a pagar a mensalidade. Por que bolsa? Lá é público, pô. Aí ela foi explicar que pela primeira vez ela estava falando a verdade, quando fala assim, profissão, estudante. Porque agora ele ia ganhar. Você não precisa falar o valor da sua bolsa, mas as bolsas aqui, até o ano passado era 400, né? Agora foram para 700 reais. Você ganha 700 reais para estudar. Como que você consegue isso? Tem várias atividades, né? Tem bolsas de iniciação científica, tem monitoria, tem a tutoria, cada uma tem uma atividade diferente. Mas tem as empresas júniores, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, que é uma boa oportunidade. Alguém aqui está em alguma empresa júnior já? Já não, vocês são monitores. Seguinte, e você ia ter uma namorada, né, mulher? Nossa Senhora, toda vez que eu falo isso, a pessoa acabou de terminar. Continua, né? Beleza. Ela te dá suporte para
Ela faz o quê? Odontologia? Faz odontologia. Estou sabendo de tudo, né? A gente se encontra para estudar. Beleza. Qual é a sua dica? Você acha que o pessoal tem que pegar esse tanto de matéria, pegar... Primeiro, antes de ser tutor, você foi monitor, primeira coisa que você foi. Como é que foi Por que você decidiu atuar em monitoria? Bom, eu fiz cálculo com o trajeto e durante todo o trajeto da matéria eu me encantei bastante, gostei muito de aprender, ainda mais com as metodologias do professor. Então, a partir disso, eu tive muita vontade de me tornar monitor. Aí, durante um semestre, eu fui como monitor, me desempenhei nas atividades que o professor passa para a gente fazer. E no semestre seguinte, eu fui convidado para trabalhar como tutor. Beleza. E a monitoria? Como é que é o grupo de monitoria? Você indica as pessoas a participarem de monitoria? A sua monitoria foi voluntária, né? E aí? O que você ganha sendo monitor voluntário? Você ganha crédito? Como voluntário? Não, mas tem a monitoria oficial. Você não foi oficial? Não, foi oficial. Não, a monitoria voluntária você não ganha. Não. É oficial. Na monitoria que eu participei, a gente recebe crédito para participar da monitoria, mas no geral eu não estava muito focado na ganhar crédito, queria mesmo aprender mais sobre a matéria, porque é uma matéria que eu gostei bastante de estudar, e também ajudar as pessoas, porque eu sei que falta uma matéria que geralmente o pessoal tem muita dificuldade. Então foi mais por vontade realmente de ajudar. Beleza. Rafa, diz pra gente o seguinte. Você é aqui de Brasília? É? Você é aqui de Brasília? Não? Sou de Salvador. Que beleza. Deixa eu só contar uma coisa aqui do Arthur. A gente tem uma reunião, né, antes do Sumaí, e o pessoal tinha que fazer uma apresentação musical na abertura triunfal do Sumaí, e eu perguntei para os alunos, para os monitores, quanto você dança de 0 a 10? Os monitores, 12, 4, lembra disso? Lembra o que ele falou, Lando? De 0 a 10 eu sou 12. Cara de Salvador. Como é que é estar longe da família? Eu também estou longe da família, não vem com esse chorinho, não vai? Acho que uma parte muito difícil de realmente estar estudando aqui no UNB é ficar longe da minha família, ainda mais porque eu passei minha vida inteira ao lado com eles, a gente é muito unido. E aí, quando a gente teve que se separar assim, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas de certa forma eu sempre tomo isso como um aprendizado, uma forma de eu conseguir evoluir. E estou me virando aí, estou vivendo. É só uma família aqui, né? Exatamente, é uma família aqui da universidade. Só eu posso partir, os caras merecem. Valeu. Rafa, quantos créditos você está fazendo agora? Você está no quinto? Já? A Rafa, ela participou de um momento muito complicado aqui na universidade, onde as nossas aulas foram remotas, né? Eu queria que você falasse essa experiência aí, como é que foi ter aula remota? Todas as matérias foram do mesmo estilo, cada matéria foi de um jeito. Como é que foi fazer amizade? Como é que foi conhecer a universidade sem nunca ter colocado o pé aqui? Eu entrei na universidade no último semestre, que foi EAD. Então, o meu primeiro semestre de faculdade foi EAD. Eu acho que foi bastante difícil, principalmente no primeiro semestre, que é quando você tem o primeiro contato, né, com a faculdade e com as pessoas e fazer amizades que podem vir a durar o resto do curso. Mas eu tive cálculo 1 e introdução à engenharia de programação tragédia, né? Com certeza não é querendo puxar saco, mas foram as melhores matérias do primeiro semestre, com certeza. Não eram todas iguais, como ele perguntou, né, de cada professor fazer o seu estilo de matéria. Alguns trabalho, alguns prova online, né, como a gente fazia na época. Fazer amizade eu acabei fazendo com o grupo da grade mesmo. A gente fez um grupo no WhatsApp com a grade igual, né, que a gente tinha pegado no primeiro semestre. E foi
temos várias perguntas, mais de 72 perguntas do público aqui. Eu selecionei 4 delas. A primeira delas vai para a Rafaela, tem que responder rápido, porque nós temos o pessoal do sistema de gerenciamento da informação e tecnologia que conseguiram resolver alguns problemas tecnológicos. Eu tenho uma pergunta, 20 segundos, como você equilibra a sua vida acadêmica e sua vida social? Rápido! A minha vida social. Eu acho que equilibrar acaba se tornando mais fácil conforme você vai passando na faculdade. Então, acho que é semana faculdade, fim de semana vida social. Só isso? De vida social? Peraí, o que é vida social? Você não sabe? Está respondida, não? Muito triste, né? A minha vida social é todo dia. Aqui é uma sociedade, né? Você viu que minha visão está bem esquisita, né? Arthur, rápido, como foi a transição do ensino médio para a faculdade? Foi engraçado, eu acho, porque a gente não está acostumado a ter a carga de coisas que a gente tem na faculdade. Acho que realmente a gente tem que se esforçar mais aqui dentro do que no ensino médio. Então, eu acho que a verdadeira chave na minha vida é que foi realmente pensar que tudo que eu estou fazendo aqui dentro na faculdade vai refletir no profissional que eu sou no futuro. Então, acho que foi o momento que eu realmente parei para dar mais valor para o estudo no geral. Ótimo! Vinícius, manda aqui, Vini, tem uma pergunta do público. Você acha que experienciar a vida universitária ainda vale a pena? Ou acha que é algo descartável e que outros caminhos são mais promissores, como, por exemplo, seguir uma carreira militar ou fazer um concurso público e ficar milionário da noite para o dia? Cada caminho é um caminho, né? Essa é a resposta. A pergunta é, esse é um caminho? Não, assim, claro que é. Ele é florido? No final tem um sorriso? Todos têm. Todos que você falou têm. Da carreira militar talvez um pouco menos, né? Porque a questão... Não porque... vocês já ligaram para o militar? É meio duro. Eu já dei aula para eles, não é legal não. Eles não tem bom humor, não. Mas enfim, todas as carreiras aí são, todos os caminhos que a gente leva na vida, que a gente escolhe, são bons. Não tem melhor do que outro. Mas aqui sim, de fato é um caminho. É um caminho legal, é um caminho florido, é um caminho... A pergunta é, para você, esse seria um dos mais alvissadeiros? Esse foi o que eu segui. É o que eu sei, na verdade. Eu não sei fazer outra coisa. Mas, assim, talvez se eu tivesse escolhido alguma coisa no passado, tivesse também sido bem sucedido, vai pensar nisso. Talvez eu fosse rico, né? Mas eu não quis ser rico, então não faz muita diferença. Ótimo. Bianca, eu tenho uma pergunta para você aqui. Quais são as preocupações mais comuns nos primeiros semestres? Eu acho que tem a ver justamente com essa transição, assim, a gente não sabe estudar, vai aprendendo assim, ao longo do primeiro semestre, do segundo. Então, aprender a estudar, eu creio que para a geração de vocês, uma segunda dificuldade é a concentração. Talvez vocês tenham dificuldade nisso, né? Que é diferente. Eu, por exemplo, estudava não existia o WhatsApp, então era muito mais fácil nesse sentido, né? Sentar 4 horas e estudar. Não tinha pensar que alguém vai querer entrar em contato comigo, ou que eu vou pensar. Então, acho que concentração para estudar talvez seja a maior dificuldade. E como melhorar a concentração? É uma sugestão? Porque hoje, na verdade, nós somos bombardeados, não só as gerações recentes, mas nós somos bombardeados por tecnologia, né? E condicionamentos também. Então, quando toca aqui, eu quero ver se eu receber uma curtida, eu quero, no meio da noite, eu acordo para ver se alguém comentou alguma coisa. Tem a questão da curiosidade, né? Que eles utilizam
no próprio Instagram, né, para você saber o que vai acontecer quando você puxa aquela página para ver novas informações, é como se você estivesse baixando uma alavanca de uma roleta, né? Então, tem alguma sugestão para melhorar a concentração? Tem duas, que é praticar exercício físico, sem estar com o celular, né? Porque às vezes a gente vê na academia o pessoal correndo e assistindo alguma coisa, escutando outra. E meditação. Eu acho que meditação é uma coisa fundamental aí para as próximas gerações, para as nossas, para a gente ter esse respiro dessa super estimulação que a gente vive. Ok, adorei. É o seguinte, o pessoal da tecnologia quer mostrar um vídeo para nós. Na tela. Meu nome é Luan Ludre, sou estudante de engenharia e a minha pergunta é: de que maneira a universidade te preparou para o futuro, além dos aspectos acadêmicos? Só para a sua pergunta aí, boa pergunta. Então a pergunta é a seguinte: quem somos nós após a universidade? O Vinícius de antes e o Vinícius de depois. A Rafa antes e depois. Primeiro o pessoal que já se formou, né, Vinícius? Como que a universidade te prepara para pós? Existe vida após a universidade? Eu não sei, depois que o emprego começar aí. Eu acho que eu não sou uma boa pessoa para responder essa pergunta, porque eu estou aqui desde 2021 ininterruptamente. Tive uma breve passagem por Michigan e só. E talvez um pouco, talvez aqui ainda vai ser um pouquinho. Mas você acha que a universidade te prepara para a vida? Prepara, mas eu acho que ele prepara mais do que antigamente. Eu acho que a universidade hoje tem mais artifícios para... Como eu falei aqui, né? A universidade ela te prende muito e te coloca muito no mundo muito particular dela durante algum tempo. Boa parte da sua graduação e etc. Isso, de certa forma, melhorou com relação ao que aconteceu na nossa época, que ainda era pior. Hoje já tem uma integração maior universidade e sociedade. Ela é um pouco mais fechada, talvez 10, 20 anos atrás, do que hoje. Mas ainda eu acho que ela ainda é um pouco hermética demais com relação a essa integração escola-sociedade. Eu sei que ela está tentando melhorar nesse aspecto, mas pelo menos a UNB em particular ainda tem, eu acho que ela está um pouco fora disso e eu sei que ela prepara, né, mas eu acho que ela poderia ter uma integração um pouco maior com o mundo exterior, que não fosse uma coisa tão fechada, como ela é. Não sei como é lá no sul, mas aqui é um pouco assim. Talvez seja mais ou menos parecido. Eu acho que sim e não. Acho que é uma questão também das áreas, né? No meu caso, que fiz ciências sociais, a universidade sempre, não sei se me preparou, mas me desafiou. Então, por exemplo, a primeira viagem de avião que eu fiz foi pela universidade. Eu morei no exterior por conta da universidade. Eu tive que fazer trabalhos e dar aula. Eu comecei a dar aula por conta da universidade, do projeto de extensão, porque a minha primeira ênfase era pesquisa, bacharelado. E dentro de um projeto de extensão na universidade eu comecei a dar aula e a partir dali eu mudei para a licenciatura. Então acho que nesse sentido essas várias provocações preparam a gente para esses desafios. Acho que... Bianca, eu queria saber o seguinte: como era ser uma estudante mulher, escola pública ali na URGS? Você sentia algum tipo de atendimento diferenciado assim, dos professores, dos alunos? Será que eles te viam de forma diferente? Você sentiu algum tipo de preconceito? Existia isso em algum momento, algum machismo? Machismo, sim, né? Eu acho que vários momentos assim, a
tem esses exemplos. Espero que hoje tenha melhorado, mas sim, eu sentia, nós mulheres sentíamos, assim, desde coisas escrachadas, como por exemplo, um professor, quando ele fazia chamada, ele só olhava para as mulheres, e aí para os homens ele ia passando assim, pedindo a presença. Fulano, ciclano, fulana, e ele olhava. Então acho que isso é uma mostra, assim. Eu não senti, eu acho que foi justamente o contrário da Angélica, porque nos primeiros anos, os professores não nos viam como estudantes que saíram do ensino médio e foram para a universidade. Então a gente tinha, assim, que ler, no meu caso, sei lá, 250 páginas por dia, com textos teóricos densos, textos em francês, textos em inglês, textos em espanhol. O professor dizia, fulanos apresentem um cenário, e aí não era assim para vocês apresentarem um cenário, você tem que fazer isso, aquilo, e outro. Era vire-se. Né? Então acho que a gente não era vista. Eu acho que tinha muito essa questão. Tanto que isso reflete muito na minha formação hoje como professora. Então, os meus estudantes do ensino médio, eles leem artigos científicos, eles fazem resenha, eu ensino a apresentar seminário, tudo isso dentro das aulas. Eles fazem saída de campo, né? Então, eu acho que mais nesse sentido, assim. E qual, você que é fora da engenharia, qual é a sua imaginação de como que é a vida das mulheres da engenharia, de uma estudante mulher da engenharia? Então, eu lá no Instituto Federal dou aula para engenharia mecânica. É um curso bem particular, porque é um curso noturno. É o único curso noturno da região metropolitana de Porto Alegre de engenharia, numa escola pública. E lá eu dou uma disciplina chamada Diversidade, Cidadania e Relações Raciais. E dentro dessa disciplina a gente estuda questões de gênero. E nessa disciplina vem muito à tona essas questões. Então a gente tem muito relato de mulheres que não conseguem muitas vezes chegar a chefiar as equipes, por exemplo, né, dentro das indústrias. A gente tem muito relato de muitas vezes os estudantes não levarem em consideração aquela coisa, eu acho que tem que pegar uma coisa pesada lá no laboratório. Deixa que eu pego, não tem para isso. Então, acho que tem isso, mas eu vejo, assim, eu estou lá há 13 anos, né? Então, desses últimos 10 anos, o que antes, assim, eventualmente tinha uma mulher na turma, hoje a gente já tem 7, 8 mulheres. Né? Geralmente, elas estão hoje também trabalhando em empresas ali da região, chefiando cargos, elas vão para aquele convênio do Braftec. Então, a maioria que vai para o convênio pelo Braftec, que é uma dupla diplomação com uma universidade na França, são mulheres. Então, a gente vê esse desempenho acontecendo. Ótimo. Rafa, você sentiu algum preconceito de ser mulher aqui na engenharia, ou você foi bem acolhida pela nossa comunidade? Eu acho que fui bem acolhida, sim, mas já aconteceu de ser a única mulher na sala de aula, principalmente as matérias elas vão ficando cada vez mais vazias, né, conforme vai avançando no curso, e já fui a única mulher na sala de aula em algumas matérias, já fui a única mulher no grupo do trabalho em algumas matérias, mas nos últimos semestres eu vejo que está crescendo, eu acho, o número de mulheres que têm entrado aqui no FGA, e eu acho que aqui tem um bom acolhimento, sim. Acho que eu nunca passei por uma situação assim terrível como disso. Que coisa linda! É porque para cada mulher que está aqui abre porta para mais duas. Então por isso que a gente tem cada vez mais mulheres. As nossas mulheres são tão legais quanto o pessoal da sociologia. Eu ia falar que era mais legal. A Bianca da sociologia.
Tem mais um vídeo aí na tela, manda! Meu nome é Luan Ludre, sou estudante de engenharia e a minha pergunta é: qual foi a aula, a matéria que vocês mais tiveram dificuldade e como vocês lidaram com ela? Beleza, tem mais outra pergunta, essa aí vai ser pro Vinícius. Por quê? Não, vai ser pro Arthur. Manda a próxima. Última. Oh, peraí, essa pergunta é fora da caixa. Meu nome é Luan Ludre, sou estudante de engenharia da UNB e a minha pergunta é: usando seu conhecimento de engenharia, o que você faria para ir para o centro da Terra? Beleza, salve pela sua pergunta aí, valeu! Lembrando que ao final desse talk show eu quero me reunir com os líderes dos grupos 2 a 6 e de 10 a 14, tá? Pessoal, a pergunta para o Arthur: qual foi a disciplina que foi mais desafiadora até o momento? Diga, Arthur! Ou que foi particularmente saborosa? PED, que é Arte de Eletrônica Digital. Beleza, o que trata isso aí? Cara, é uma matéria que a gente mexe um pouco com circuitos eletrônicos, a gente aprende a desenvolver algumas coisas. E acho que para mim, especialmente, foi uma matéria complicada, porque o professor que lecionou essa matéria era bem rígido, comparado aos demais professores dessa matéria. Acho que foi uma das matérias que mais eu tive que me esforçar para conseguir passar. Beleza. E aí, nós vamos terminar esse talk show com essa pergunta fora da caixa: como ir ao centro da Terra para todos vocês? Eu queria começar aqui com a Rafa. Eu gostaria que você desse também uma última mensagem aqui do nosso talk show para os nossos participantes, com alguma dica sua sobre a vida universitária, e também falasse uma dica de algum filme, ou livro, ou uma série, ou uma música que vai inspirar as pessoas durante essa vida universitária. Foi um prazer tê-la aqui, Rafa. Primeira pergunta aqui. Nossa, difícil, né? Eu acho que exigiria um estudo de material, provavelmente, porque é quente, com certeza, e material resistente a calor, provavelmente, a pressão, porque vai para baixo, e eu acho que um estudo de material e de resistência, principalmente, como a gente vê em mecânica de sólidos. Uma indicação, né, de filmes, tá? Eu indicaria principalmente para as meninas, que eu gosto muito, que é Legalmente Loira, que é um filme. Provavelmente a maioria das mulheres já deve ter assistido, mas fala bastante sobre. Por que mulheres? Todo mundo já assistiu. 1 e 2, inclusive. Sim, Por que você quer indicar esse livro? Que fala bastante de essa parte de o meio acadêmico duvidar quando você é uma mulher bem feminina, no caso, no meio de uma área que é majoritariamente masculina. Então, eu gosto bastante desse ponto. E um conselho, eu acho que em relação a amizades, principalmente, que foi uma área difícil para mim, principalmente porque eu entrei na pandemia, e eu acho que cultivar amizades, principalmente no começo do curso, é muito importante para você não enlouquecer depois em todas as matérias. Obrigado! Só de voz para a Rafa, valeu! Arthur, meu amigo, diga como ir e por que ir para o centro da Terra e seus últimos conselhos aí
para os nossos participantes e uma indicação de algum filme, alguma obra que você queira. Eu acho que meus conhecimentos na engenharia é bem do centro da Terra, mas se o caso fosse o centro da Terra, eu ia fazer uma paz, uma pá enorme, gigante para aquela tela, uma vez só. Boa! O que mais? Um conselho que eu acho importante dentro da universidade é vocês aproveitarem todas as oportunidades que vocês tiverem. Aqui é um lugar que você está muito propício a conhecer muitas coisas novas, por exemplo, monitoria, PIBIC, PIBIT, qualquer coisa que você puder fazer, empresa júnior, equipe de competição, tudo isso é muito engrandecedor, então aproveite esse momento. E outra coisa que eu queria falar para vocês é conhecer bastante o limite de vocês, porque como o Risco falou, é bom a gente conhecer até onde a gente aguenta fazer as coisas para não estar sobrecarregado e ficar desmotivado durante o curso. E minha indicação de filme é Shrek Felizes para Sempre, porque no filme que vocês já assistiram, mas parece que está tudo caótico e quer mudar de vida, mas no final das contas você tem que perceber que o momento que você está vivendo talvez pode estar sendo melhor da sua vida. E é isso. Uau! Só de palmas! Valeu a todos! Professor Vinícius Rispoli, suas indicações inspiradoras para os nossos estudantes que estão com a alma repleta de curiosidades, cheios de porquês. Qual é a sua indicação para inspirá-los ainda mais e como chegar ao centro da Terra? E por quê? E para quê? Eu não sei. Eu não quero ver. Vontade nenhuma, não tenho interesse nenhum, eu nunca pensei a respeito do problema. Mas se eu pudesse atacar o problema, eu atacaria do jeito que eu sei que é usando imagem, né? Para você fazer uma reconstrução você reconstruir o solo, né? A gente sabe as características dos materiais, pelo menos de parte deles, a gente consegue emitir ondas e coisas do tipo, reconstruir o solo e reconstruir o que dá à medida que vai descendo. A galera da Petrobras faz isso, não é difícil não. Indicação? O pessoal aproveita, é só o que eu posso dizer sobre a universidade, divirtam-se, não se matem aqui, só divirtam-se. Estudem o que conseguirem estudar, divirtam-se o que conseguirem se divertir, e no final, se vocês equilibrarem essa parte do estudo com a diversão, o curso passa rápido, vocês vão aprender bem mais, vocês vão conseguir viver mais e vão extrair daqui o melhor possível. E como eu disse, né, aqui é meio fechado, muito, às vezes até meio punitivista, às vezes demais, eu tento ser, mas eventualmente acabo sendo também. Todo mundo é de certa forma, meio sem querer ou não. Enfim, se vocês puderem relaxar e se divertir, tratarem isso aqui como só um pedacinho pequeno, inclusive, da vida de vocês vão ver que a coisa vai fluir um pouco melhor. Pequeno, mas importante, né? É pequeno. Para mim é muito, porque eu vivo aqui há 20 anos, mas assim, isso aqui é muito pequeno. As pessoas que não vivem nesse mundo, ou que passam apenas por ele, isso aqui é muito pequeno. Pequeno no sentido assim, você vai vir aqui, você vai ser treinado aqui, você vai embora, vai viver a sua vida e tudo mais, mas no final, assim, uma parte pequena da sua vida. Sei lá, você vai fazer uma vez que eu já nos Estados Unidos. Passou dos seus 6, 7 anos. Voltou aqui, fez mestrado, passou mais dos seus 2 anos. Tá, ele tem treinamento de 8, 9 anos, de 7 anos, 8 anos aqui na universidade. Mas é um cara de 40 e poucos. Menos do que eu tenho na vida. Assim, está bem menos do que eu tenho na vida. Então, assim, é uma parte pequena da nossa vida. Né? Então, é assim, relevante, mas ela vai ser relevante, mas ela vai ser pequena. Então, aproveite, divirta-se, faça. Não entre nessa de que aqui é tudo e você não pode fazer mais nada. Só vive, não se divirta, aproveite, vão nas festas, não usem drogas. Indicação de uma filme ou. Eu sou péssimo para indicar coisas, mas aquilo eu gosto muito de peculiar.
Mas eu vou indicar uma banda que eu conheci recentemente, eu gostei bastante, porque ela meio que virou meme na internet, ela chama Calmcore. Ela quando apareceu na internet, são dois caras com uma máscara de palhaço, e ela virou meme porque os caras estão tocando uma música dentro de um banheiro químico. Mas quando você para para ouvir a complexidade do que os caras estão tocando, para quem gosta de música, claro, é uma coisa assim sensacional. Calmcore, desculpa. Só mais uma coisa, e o instrumento musical? Você acha que é importante a pessoa ter... Ninguém toca mais. Como não? Não toca. Quem toca algum instrumento musical aqui? Como é que não? Um pouco, a fração. Então, mas quem vai tocar alguma coisa até o final do semestre, levanta a mão. Aí, ó, aumentou mais 2 pessoas. Mas, para quem gosta de música como eu, de música das mais estranhas possíveis, o instrumento sempre é uma boa. Mas tem com o ukulele é instrumento também. Só de paz, professor Vinícius, valeu! Professora Bianca Roslowski. Bom, como é que eu faria para chegar no centro da Terra com o meu conhecimento de engenharia, que era zero? Essa aqui não. É verdade. Não sei se vocês perceberam, a professora Bianca esteve acompanhando as nossas aulas todas de introdução à engenharia, faz parte do pós-doc dela, viu? Diga, Bianca. Mas eu iria em Ortim, que é um museu de arte contemporânea em Brumadinho, Minas Gerais, e lá tem uma galeria, são muitas galerias, mas uma delas chama O Som da Terra, e tem um microfone que está alocado a 250 metros de profundidade, e a galeria ecoa o som da Terra. Ah, ótimo. Já fui lá também. Diga a sua indicação de uma obra, ou um filme, ou um livro, ou uma... Eu vou seguir nessa linha de museus, galerias. Eu acho que isso é bem legal. Vocês já foram no SESI Lab. O SESI Lab tem umas questões bem legais, assim, faz essa provocação entre tecnologia e arte. Acho que faz a gente sair um pouco da caixa. E na semana do dia 16 a 22 vai estar acontecendo a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Centro Ulisses Guimarães. Vão ter instituições de vários lugares, vai estar focado na questão da inovação e empreendedorismo. Meu instituto vai estar lá, vocês podem visitar lá o nosso instituto também. E várias instituições de todo o país vão estar presentes. Então, acho que é uma boa oportunidade também. Obrigado. Salve de palmas, professora Bianca. Nós estamos finalizando aqui o nosso primeiro talk show de introdução à engenharia. Queria agradecer aí aos organizadores do talk show, aos organizadores dos vídeos, viu? Obrigado pela participação. E a minha indicação é um filme chamado A Ilha das Rosas. Pensando aí na pergunta fora da caixa, que é justamente o estudante de engenharia que fabricou o seu próprio carro. E aí, andando com o seu carro pela Itália, alguém para ele e fala: esse carro não existe, você pode andar com ele. Não, eu que fiz. Esse carro existe, sou eu que fiz esse carro. Aí, cadê os documentos do carro? Para que documento? Eu que fiz o carro. Não, para andar você tem que ter documento desse carro. E aí, esse cara não podia andar pela Itália, sabe o que ele fez? Uma ilha artificial, e a ilha ficava um pouco afastada da Itália, em águas internacionais. E aí ele podia andar com o carro dele lá nessa ilha, porque lá a lei é ele. Aí todo mundo ia para essa ilha, que é a Ilha das Rosas, e ele mudou toda a Constituição da Itália por conta disso. Então, se fosse... Oi? Então, a Ilha das Rosas. Então, é um processo de inspiração e imaginação. Eu espero que aqui seja, como diz o Vinícius, apenas uma parte breve da sua vida, mas que seja significativa, tá? Que toda a experiência valha para além de si mesma,
Nunca se sabe ao certo onde cessa a influência do professor, nunca se sabe onde cessa a influência de um amigo. Façam bastante amigos e quando você olhar para trás, você tenha a certeza que valeu a pena porque fez do jeito que você queria. Beleza? Um grande abraço a todos, valeu! Só de bola, estamos finalizando o primeiro bloco todo. Um abraço, até a próxima. Vimos aí! Ei.